Você não pode ser justificado pelas obras da lei. Pelos feitos da lei, ninguém pode ser limpo de seus pecados ou aliviado de sua carga. Por conseguinte, o senhor sábio segundo o mundo é um alienígena, e o senhor legalidade, um impostor. E quanto ao seu filho cortesia, não obstante os seus olhares afetados, é um falso e não pode ajudar a ninguém. Hoje eu vou falar sobre um livro incrível com uma edição tosca. É isso que eu tenho pra dizer. Vou falar sobre O Peregrino, do John Bunyan, porque a gente ouve que O Peregrino é um clássico dos clássicos e tá na minha lista de livros pro resto da vida. Eu vou ler isso aqui pro resto da vida. Mas não nessa edição fuleira da CPAD, porque você vem todo empolgado, ao menos eu. Esse livro tá em casa aqui há alguns aninhos, e a mãe me falou, você não vai ler antes de mim, porque era dela. E aí um belo dia ela falou, toma, lê antes de mim. E você já pega uma bomba logo no prefácio, olha só o que tá escrito. A narrativa de Bunyan foi reescrita a fim de agradar aos leitores da atualidade. A apresentação é moderna, embora o peregrino viaje a pé e se hospede em estalagens e alojamentos ou em casas particulares, como costumavam fazer os antigos viajoros. A fim de acelerar a viagem do leitor com o peregrino em seu trajeto à cidade celestial, alguns detalhes supérfluos foram omitidos, os nomes de alguns personagens foram mudados e 2 ou 3 personagens foram acrescentados. Alguns trechos sofreram amplificações para clarear a ideia do autor. Contudo, a mensagem não mudou. Legal, hein? A gente vem para ler uma obra que vem sendo trabalhada, vem sendo analisada ao longo de séculos, e o cara vem, parece o Edward Mão de Tesouras, e vou fazer o que eu quero nesse livro aqui. Não faça isso, não tente adequar desse jeito, porque fica feio você acrescentar personagem, você dizer que detalhes são supérfluos. Isso é supérfluo. Não faça isso. Então o que foi que eu fiz? Porque eu comecei a ler o livro muito desanimada, sabe? Eu já nem queria mais ler o livro. Aí um amigo meu no Face, lê o original, pô. E eu li no tablet, tá aqui a capinha. Ai, a luz é ótima ali, hein? Mas enfim, The Pilgrim's Progress. Desculpa aí, gente. Bom, enfim, eu li por aqui e de vez em quando o inglês travava, eu vinha nesse aqui. Só que às vezes o inglês travava aqui e não tinha traduzido aqui. Calma, Luma, calma. Porque você faz um livro de 200 páginas, que é a primeira parte, que é o Peregrino, pra isso. Mas enfim, vamos falar da história, porque eu tô muito chateada com o que a CPAD fez, mas vamos lá. A história fala do Cristão, que é o nome do personagem principal, e o Cristão, ele recebe a mensagem, tem um livro, ele lê que a cidade vai ser destruída, um pouco como aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, com Ló, foi com Ló? Acho que foi. E, enfim, ele precisa sair dali o mais rápido possível. E aí ele começa a chorar, ele vai pra família, pra esposa e pros filhos, dizer que ele precisa sair dali. E eles começam a achar que ele é um louco, que ele deve estar muito deprimido ou coisas do tipo. E eles tentam segurar ele ali, só que ele acaba fugindo. E aí começa essa viagem, de, muitas tentações, muitas provas, muitos testes de fé, em que ele vai ser tentado, ele, de uma certa forma, ele vai pensar, talvez eu não deva passar daqui, talvez não seja pra mim esse caminho. Porque é indicado pelo evangelista, que é a pessoa que aparece de vez em quando para estar orientando essa jornada do cristão. Só que o cristão, ao longo do caminho, ele encontra 2 peregrinos também. O primeiro, ele se chama Fiel, e o Fiel acaba morrendo, mas fielmente. E logo depois ele encontra eu acho que em português ficou Esperançoso, Mas, assim, o legal da história é porque você vê que não tem nenhum nome aqui, João, Carlos, Vinícius, Mônica, sei lá. O legal da história é que os personagens bons têm esses nomes, e os maus também, os que tentam esses personagens, eles também são estereotipados mesmo. Por exemplo, logo quando o cristão sai,
que ele tenta começar o caminho, vem dois da cidade e querem fazer ele voltar. E esses dois, eles se chamam... Eu não vou lembrar agora de cabeça, por isso eu vou precisar voltar aqui, mas nem assim eu vou achar. Mas enfim, eu lembro que tem o Flexível, sabe? Eu lembro que tem o Loquaz. São nomes, assim, bem pontuais, assim, de que você vai vendo que o nome corresponde à tentação que o cristão, ou se ele estiver sozinho no momento, ou acompanhado, eles vão passar, né? Tem o sábio segundo o mundo. Então você percebe que quando ele estiver conversando com o sábio segundo o mundo, ele vai ser tentado a permanecer na cidade ali do sábio segundo o mundo, porque ele vai ser persuadido, né, enfim, pela oratória do cara e coisas do tipo. Gente, eles vão... Tem a conversa com ignorância, sabe? Então, é tudo assim, é tudo... Sabe? Você se identifica de uma forma que poucos livros fazem, justamente por causa da história desses nomes aí. Ó, no país baixo da presunção. É só assim, sabe? E obviamente existe alguns oásis no meio dessa trajetória. Existem alguns mensageiros onde o cristão pode receber algum conforto. Eu achava, porque o cristão começa com um fardo nas costas, e que isso dificulta muito a jornada dele, e ele precisava chegar até um portãozinho que dizia que tinha uma mensagem que, enfim, que dizia que ali era a passagem estreita, que a própria Bíblia diz, em que ali, enfim, ele seria, como é liberto do fardo. E eu achava que ele só iria encontrar essa passagem, logo quando a gente começa a ler o livro, no final do livro, sabe? Eu achava que ali, nesse momento da salvação do cristão, em que o fardo seria retirado da costa. Mas não é, ele logo chega lá, o fardo é logo tirado das costas, eles vai adiante, sem o fardo, mas com outras provas, com outros testes de fé. É muito, muito, muito legal. Assim, legal. É muito... É uma obra-prima, assim, da sensibilidade, porque... Por mais, eu acredito assim, que por mais que você não seja um cristão, você acaba se identificando com, no mínimo que seja, algumas fases da vida, e que você vai receber um conforto enorme, mas existe uma parte aqui que, nossa, eu acho que eu posso dizer que é um dos trechos mais tristes de todos os livros que eu já li, que a gente percebe que o cristão, ele chega em um lugar logo depois de ter passado por essa porta, onde ele vai encontrar essa jaula com um homem dentro, e que esse homem vai dizer que ele foi um libertino, assim, que na Bíblia a Bíblia retrata o libertino como aquele que brinca com a graça de Deus. Uma hora tá com Deus, uma hora, né, quer viver a vida de acordo com o que der na telha, uma hora volta e fica naquilo. E a Bíblia fala que uma hora, né, o coração endurece, a raiz endurece. E o que acontece com esse homem aqui? Chega uma hora em que ele não consegue mais ser sensível aos erros, aos pecados dele, e por isso ele vai ser morto, por isso ele vai ser, já está condenado, não tem esperança para ele. E essa parte aqui, caramba, você vê, né, que combina um pouco com a visão que eu tenho, né, de que Deus não é sei lá, um bichinho de pelúcia. Um bichinho não, uma, sei lá, pelúcia em forma de coração escrito love. Não é assim, né? Então, a conversa que o cristão tem com ele meu Deus, é muito, sabe, dá vontade de você fechar o livro e dizer, eu não quero mais ler, né? E acabei de abrir aqui, se chama Desesperado o nome. Eu vou colocar no blog alguns trechos, porque eu coloco os livros que eu leio, eu tô fazendo as marcações dos trechos que eu coloquei em marcadorzinho e boto lá. Então, se você quiser me acompanhar, vai estar lá o post. A segunda parte do livro que foi publicado alguns anos depois se chama A Peregrina, que vai contar agora a trajetória da mulher do cristão, a cristã e as crianças. Engraçado é que a gente vê que a semente, né, ou a mensagem que o cristão deixa para as crianças na hora que ele está falando venham comigo, e eles não vão,
É aquela semente que vai germinar depois. Você joga, que tem a parábola do semeador na Bíblia, você joga e pode ser que o fruto venha depois. E nesse caso o fruto veio depois, com a trajetória da cristã e as crianças para a cidade celestial também. E o Bunyan foi muito sensível de fazer essa trajetória um pouco mais identificável, assim, sabe? As mulheres conseguem se identificar mais. É horrível falar assim, mas é como se o universo feminino fosse melhor retratado um pouco nas adversidades que a cristã passa. São mais relacionadas, são mais direcionadas à mulher e as dificuldades que o gênero feminino sofre. Gente, leiam. É isso. Beijão. Tchau, tchau.